Concedo a palavra pelo prazo de 10 minutos ao senhor Adroaldo da Cunha Portal, secretário do Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social. Pessoal, esse aí é o Adroaldo, secretário do Regime Geral da Previdência. Ele vai explicar sobre as vantagens do motorista aderir à Previdência, né, os benefícios que vai ter, né, e também ele vai explicar por que não pode ser MEI. É outro técnico, ele vai falar tecnicamente. Inclusive, ele vai dizer que, tecnicamente, a Receita não recomendaria, a Previdência não recomendaria esses benefícios que o governo está dando. Mas vamos assistir aí. O ministro Carlos Lupe, para estar aqui hoje para conversar com os senhores sobre a proposta do Ministério da Previdência contida no projeto de número 12, que trata da regulamentação do trabalho por aplicativos. Eu começo, senhores, dizendo que no Brasil a gente tem um complexo de tupiniquim, né? Como se quase tudo que nós tivéssemos no país fosse ruim, complexo de vira-latas. Eu estou no cargo de secretário de Previdência há 1 ano e uma das experiências que eu tive, um conjunto de experiências que eu tive ao longo do ano, foi reconhecer que o nosso sistema de previdência ele é mais valorizado fora do Brasil do que aqui. Tive, ministro Marinho, a oportunidade de visitar, de participar de alguns eventos internacionais. Pessoal, isso aí todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Agora, esse complexo de vira-lata é incrível, porque todo mundo sabe que lá o nosso SUS, a nossa Previdência, é elogiado. Todo mundo, o pessoal sofre na Europa, o pessoal sofre nos Estados Unidos para ser atendido, para ter aposentadoria, até mesmo para pagar sua faculdade. Mas o brasileiro acha ruim isso daqui. Reclama, mesmo tendo um dos melhores regimes de previdência, o melhor sistema de saúde, tendo o melhor sistema de faculdade gratuita, mas reclama, né? No ano passado, e o Brasil é muito respeitado lá fora pelo modelo pujante de previdência social que tem. Modelo esse que não tem correspondente no mundo. Nem mesmo os estados de bem-estar social da Europa, nos seus melhores tempos, tiveram um nível de cobertura previdenciária como o Brasil tem. Os estados de bem-estar social, boa parte dos programas meritórios eram e parte deles ainda existem, são sociais, assistenciais. Nós temos um regime previdenciário contributivo que se mantém em pé. 70% da população economicamente ativa do Brasil tem cobertura previdenciária de algum tipo. Isso não tem nenhum tipo de comparação no mundo. Começo dizendo isso, para dizer que o nosso modelo é pujante e funciona. Segundo, que cobertura previdenciária, e isso é algo que é desanimador, sobretudo para quem atua na área de previdência, e eu tenho aqui na minha equipe me acompanhando pessoas que têm uma larga experiência nesse tema, a doutora Luciana, o Benedito Brunca, que é a referência na atuação em previdência, mas uma das frustrações que a minha equipe vê é, sobretudo, em relação à população mais jovem, a despreocupação com previdência. Tenho conversado e é impossível a gente separar a vida privada do trabalho. Meu filho se exaspera comigo, meu hábito de ficar tentando doutrinar, ministro, motorista de aplicativo em viagens pela cidade. Sobretudo depois que o projeto foi apresentado, tenho tido conversas longas. Meu filho se exaspera porque às vezes eu não desço do carro no fim da corrida e fico. Mas eu queria rapidamente mostrar para os senhores o que é o modelo brasileiro e o que o governo brasileiro está propondo para os motoristas de aplicativo. Não sei se a minha apresentação está no painel. Bom, a primeira página aqui eu trago o que é a Previdência no Brasil. A Seguridade Social, ela tem um modelo contributivo, não contributivo. Não? Não, então deixa eu mudar a página. A minha está mais longa, né? Vou pegar o modelo simplificado aqui. Deixa eu puxar aqui. Perdão. Não, está aqui. Essa aqui. Mas, basicamente, o que a nossa apresentação começa a mostrar, ele trata que nós temos vários modelos de contribuição no Brasil, basicamente voltados para quem contribui e para quem não contribui. O modelo contributivo ele é financiado basicamente pelas contribuições dos trabalhadores
e e as contribuições patronais. Eu tenho aqui, importante dizer para os senhores, lembrar que quando eu disse que 70% da população brasileira ela está coberta, os nossos planos de previdência no Brasil, eles garantem uma cobertura muito ampla. Aposentadoria programada, aposentadoria por idade e tempo de serviço, aposentadoria para pessoas com deficiência, aposentadorias por incapacidade permanente e também benefícios de cobertura temporária. E o jovem hoje, quando despreza a ideia de previdência, a primeira coisa que ele pensa é numa velhice longínqua e numa aposentadoria. Mas previdência nem de longe se resume a isso. Talvez tão ou mais importante do que a aposentadoria lá no fim da vida é a cobertura ampla que a Previdência Social oferece para o dia a dia. Acidente de trabalho, acidente de percurso, incapacidade laboral de todo tipo relacionada ao trabalho ou não, auxílio maternidade, né, entre outros tipos de benefícios que a Previdência oferece. Ou seja, a Previdência ela oferece basicamente segurança. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Olha só, eu vou até repetir aqui para vocês poderem entender, certo? Preste atenção aqui nos benefícios. Entre outros tipos de benefícios. Acidente é tão ou mais importante do que a aposentadoria lá no fim da vida é a cobertura ampla que a Previdência Social oferece para o dia a dia. Acidente de trabalho, acidente de percurso, incapacidade laboral de todo tipo relacionada ao trabalho ou não, auxílio maternidade, né, entre outros tipos. Faltou só ele falar. Eu não resisto. O auxílio reclusão, mano. Eu esqueci de falar do auxílio reclusão. Né? Que se o motorista for um covarde bater em alguém, ele vai ter direito ao auxílio reclusão. Que acha que é só para bandido, que é só para assaltante e para assassino e para traficante. Não, o auxílio reclusão é também para o cidadão que um dia chegou transtornado em casa, teve um dia ruim, bateu na mulher, ou brigou com o vizinho, ou brigou no trabalho com o chefe, com um amigo de trabalho. Né? Mas assim, olha, esse acidente que houve com o Porsche aí, o motorista aplicativo, se já tivesse valendo a PL, se já tivesse valendo a contribuição, a família não teria ficado desamparada. Né? Então, esses benefícios que o MEI não dá, pessoal. O MEI não dá. Esse benefício só dá se você contribuir para a Previdência dessa forma aí. Tá bom? Vou botar aqui de novo. De benefícios que a Previdência oferece. Ou seja, a Previdência ela oferece basicamente segurança ao trabalhador. O modelo que nós estamos propondo para os trabalhadores de aplicativo, ele busca trazer para a proteção do Estado uma categoria que está hoje totalmente à margem da proteção. Veja, seria muito mais cômodo para o governo federal não instituir contribuição previdenciária, ou pelo menos para a Previdência Social. Porque o custo de abarcar um novo segmento, sobretudo, deputado Luizinho, um segmento fragilizado, um segmento mais vulnerável do que a média. É isso aí, pessoal. Um segmento mais fragilizado. Né? É o seguinte, é porque, eu até falando com um amigo meu aqui, o Berg, por que não pode ser MEI? Por que eu posso ser, o tatuador pode ser MEI, a mulher que faz coxinha pode ser MEI e eu não posso ser MEI? Porque, olha, o dano já é muito mais forte, o risco é muito maior. É como um seguro. Se você fizer um seguro de um veículo que passa o tempo todo, quem é motorista aplicativo sabe, não consegue fazer um seguro do seu veículo informando que é motorista aplicativo. Por quê? Porque o carro vai estar o tempo todo rodando. Né? Então o risco está mais sujeito ao risco. O motorista de aplicativo e, sobretudo, o de moto corre muito mais risco para a Previdência. Risco de adoecer, de ter uma hérnia, de ter um problema na coluna, de ter um problema no braço de tanto passar a marcha, de ter um problema de rins por não beber água, ou por segurar muito a urina. Então, são vários problemas que tem uma categoria e que precisa da proteção
do Estado, da proteção da Previdência. Não dá para ficar a categoria sem uma proteção. Mas para o Estado é muito caro. Tem pessoas que estão dizendo que o governo só quer arrecadar. Não, não é o governo que só quer arrecadar. Mesmo porque, a partir do momento que ele arrecada esse valor da Previdência, ele tem várias responsabilidades em cima daquele contribuinte. Por enquanto é MEI, a única responsabilidade que o governo tem é a aposentadoria por idade. Enquanto não paga nada, não tem responsabilidade nem com a aposentadoria. A partir do momento que o governo vai recolher a Previdência, ele passa a ter uma responsabilidade de tudo aí, responsabilidade auxílio maternidade, auxílio acidente, auxílio doença e a aposentadoria por contribuição. Não é preciso entender, pessoal. Vocês precisam parar para raciocinar, botar essa cabeça. Isso aqui não foi feito só para separar as ovelhas, não. Vamos raciocinar. Olha o técnico aí da Previdência dizendo que não é lucrativo para a Previdência o que o governo está querendo fazer. Por quê? Porque o que ele vai arrecadar, ele vai ter muito mais responsabilidade em cima daquele contribuinte do que o que efetivamente ele vai recolher. Dos contribuintes da Previdência tem um custo. E esse custo não é um custo barato. A proposta feita pela Previdência Social, ela tem muitas concessões por parte do Estado. No modelo proposto para os trabalhadores, se pensou muito na peculiaridade da categoria. Hoje, o motorista de aplicativo por transporte passageiro, ele pode ser um contribuinte individual, tá? Com um plano completo de 20% sobre salário de contribuição, um plano simplificado de 11%, ele pode ser MEI, 5% do salário mínimo. E aí, lembrando que a cobertura do MEI é uma cobertura parcial. Ela não oferece todas as possibilidades de aposentadoria, apenas a aposentadoria por idade, por exemplo. É o que eu falei há pouco. O plano oferecido aqui na proposta do projeto 12, ela garante cobertura completa, não é uma meia cobertura. Os dados do IPEA apontam um crescimento significativo da chamada gig economy, que são os trabalhadores sem vínculo de trabalho, que prestam algum tipo de serviço, e os trabalhadores de aplicativo se encaixam aí, mas o crescimento ele é significativo. Por outro lado, a contribuição nos gráficos é um X, uma sobe e a outra desce. A contribuição do MEI aderida por muitos motoristas, e ela é facultativa, ela tem se mostrado, não só no caso dos motoristas de aplicativo, mas nos contribuintes do MEI geral, ela tem se mostrado como uma alta taxa de inadimplência. E isso significa que as pessoas que contribuíram por algum tempo e pararam de contribuir, passado o período de graça, estão totalmente descobertos. E os dados do IPEA mostram que isso é muito grave. Os três gráficos apontados, resumidamente, dizem isso. Passando para a página seguinte, pode seguir. Aqui. Aqui resume o que é o trabalho do motorista de aplicativo, né? As premissas levadas em conta para a regulamentação. Levar em conta que é um trabalho flexível, adaptado às novas relações, com ausência de vínculo trabalhista, com possibilidade de prestação de serviço a mais de um aplicativo, jornada esporádica, dados que vocês conhecem bem dessa realidade. As premissas destacadas aqui nessa página foram as levadas em conta pelo Ministério da Previdência no grupo de trabalho coordenado pelo Ministério do Trabalho. Na próxima página, nós já entramos no que trata o PL 12, e eu quero resumidamente passar para vocês os impactos do PLP 12 na vida de cada trabalhador de aplicativo. Ele enquadra o trabalhador como contribuinte individual, institui a contribuição das empresas de aplicativos em 20%
prevê a contribuição dos trabalhadores por retenção das empresas numa alíquota de 7,5%, com vistas aí, obviamente, a garantir a inclusão previdenciária, define a base de cálculo, a remuneração líquida, excluídos os gastos, de 25%, e garante do salário mínimo horário para proteção previdenciária e veda a inscrição como MEI. O que daqui é muito importante dizer? Tenho até brincado com os motoristas que conversam. Eu lembro que o último que eu conversei disse, não, eu estou no MEI e vou ficar no MEI. Eu disse, olha, o que o Estado está propondo é muito melhor que o MEI. É muito melhor que o MEI. Primeiro que você não vai ter a preocupação mensal de estar pagando ou não, que essa contribuição já vai ter retenção na fonte, mas isso não é o mais importante. É que além de você ter uma proteção completa, não é uma previdência meia boca, é importante dizer que a contribuição não é de 7,5%, ela é de 1,7%. Por quê? Porque é 7,5% sobre uma base de cálculo de 25%. Se você fizer a conta matemática, é 1,7% de contribuição. Assim como também tem que desmistificar que a contribuição das empresas não é de 20%, é de 5%, sob a base de cálculo de 25%. O Estado brasileiro, ao propor esta matéria, esse texto, ele está, assim, assumindo o ônus de uma necessidade de financiamento da Previdência para isso. Resumidamente, o Estado assume um buraco. Esse desenho de contribuição, do ponto de vista atuarial, não se sustenta. É o Estado brasileiro reconhecendo a importância dos trabalhadores de aplicativo e o quanto eles têm um alto grau de vulnerabilidade. Para encerrar, presidente, eu reitero isso. O PLP tem provocado muita polêmica, tem muitos pontos a serem discutidos, e eu deixo o abacaxi aqui na mão do ministro Marinho, porque, do ponto de vista previdenciário, não há o que polemizar. Não há o que polemizar. A proposta ela é muito melhor do que nós, da Previdência, gostaríamos de ter apresentado. A minha equipe tem muita preocupação com a sustentabilidade do regime previdenciário. Então, esse aqui não é o modelo dos sonhos do secretário de Previdência e da minha equipe de técnicos, mas foi a proposta que o Brasil, nesse momento, entende como necessária. É a proposta que o presidente Lula coloca na mesa. Não é a proposta do Adroaldo, não é a proposta do Benedito Brunca, é a proposta consensuada entre o ministro Marinho, o ministro Carlos Lupe e o presidente Lula. É a melhor proposta de cobertura previdenciária que eu conheço. Agradeço a atenção dos senhores e espero que as minhas considerações aqui contribuam para a reflexão. Vocês entenderam aí, né, pessoal? Bom, o que eu posso aqui só acrescentar é que a Uber, que foi a primeira que chegou no Brasil, ela chegou em 2014, se eu não me engano. E aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, ela chegou em 2016. Desde então, os motoristas estão sem a cobertura de uma previdência. 2018 foi 19 que foi aprovado que pudessem ser enquadrados no MEI, foi que alguns, parece que é 30% só da categoria que aderiu ao MEI, e desses 30%, só 10% contribuem regularmente. Então, a categoria está totalmente descoberta. A estimativa de que é 1.200.000 a 1.500.000 motoristas de aplicativo, e esse pessoal vai chegar um dia vão estar inválido ou na idade de se aposentar e não vão ter. Por quê? Porque não contribuíram, porque não participaram da Previdência. Então, por isso que é importante essa regulamentação, esse projeto de lei muito corajoso, o governo do presidente Lula, o presidente Lula de pôr isso em pauta, foi uma promessa de campanha dele, né, de regulamentar, de resolver o problema dos motores de aplicativo dessa profissão, e precisa realmente que esse PL seja aprovado, tá, que é para poder se ter tranquilidade, os motores ter tranquilidade, ter cobertura. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, vocês curtam, compartilhem e sigam no canal, e nós vamos fazendo mais cortes aí e dando um pouco mais de interpretação, de entendimento, tentar mostrar para vocês o outro lado da história, porque tem muita desinformação,
nas redes sociais, muita mentira sendo contada, tá? Muita interpretação mal feita do que é o projeto. Vamos lembrar que o presidente Lula é do Partido dos Trabalhadores, ele já foi sindicalista, foi metalúrgico, ele sabe da necessidade do trabalhador. E lembre-se, o Partido dos Trabalhadores, todos os componentes deles, é o único partido que realmente quer proteger o trabalhador. Tá? É isso aí.